O combustível do Rio de Janeiro, segundo o levantamento apresentado inclusive ontem pelo Cristiano Pinho aqui no programa, a gente colocou também essas informações no Jornal da Band, o combustível no Brasil, em 17 estados, né, a gasolina já passou de R$ 6. E no Brasil, no Rio de Janeiro, perdão, a gente tem o segundo combustível mais caro, gasolina mais cara, mais álcool também do Brasil. Mas no caso de gasolina passando de R$ 6, é o segundo, só perde para o Acre, onde inclusive você tem um custo muito maior de logística para levar combustível para lá, porque não há refinaria, produção, como a gente tem no Rio de Janeiro, inclusive a Reduc aqui em Duque de Caxias do lado. Ou seja, o impacto no Rio de Janeiro está diretamente ligado, o preço dessa maneira salgado, diretamente ligado ao imposto estadual, ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é altíssimo. Vou pegar aqui em cima, por exemplo, de álcool e de gasolina, os valores são exorbitantes. Acho, se eu não estou equivocado, que são os maiores. No caso de gasolina, 34%. Estou vendo aqui na lista do Brasil, ninguém tem 34% em cima de ICMS de gasolina, estou vendo aqui agora. 34%. São Paulo, 25%. Álcool, Rio de Janeiro, 32% de ICMS. Estou vendo na lista nacional aqui, ninguém tem 32%. Ninguém. São Paulo, 13%. Então, olha o quanto que o ICMS impacta diretamente o combustível, o valor do que você está pagando no posto. Não é à toa que ontem tivemos uma manifestação de motoristas, caminhoneiros, motoboys, enfim, lá na Avenida Brasil. E a propósito desse assunto, o secretário estadual de Fazenda entrou em contato com a Band News FM ontem e queria falar, tratar do assunto, explicar, dizer inclusive o que ele pensa, se há possibilidade de redução, para estimular consumo, inclusive, que é o secretário estadual Nelson Rocha. Secretário, bom dia. Não sei até se o senhor tem informação sobre esse jatinho aí, se há essa possibilidade do Estado pegar o jatinho ou não. Mas como eu também não quero lhe pegar de surpresa, não me parece que seja um assunto da sua alçada. Se quiser passar à frente, tudo certo, vamos para o ICMS. Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Prazer falar com você e com os ouvintes da Band News. Bom dia. Diga lá. Sobre o jatinho, passa. Não tem informação sobre na verdade não é assunto aqui da secretaria, enfim, a tá gente... Espero que também não seja em nenhum momento nem da secretaria. Sobre o ICMS aí, sobre a questão dos combustíveis, né? Há possibilidade de redução, secretário, do ICMS nesse momento, diante desse quadro que eu acabei de dar, inclusive comparado com outros estados? Então, a gente tem o estado do Rio de Janeiro tem uma alíquota mais elevada do que alguns outros estados, do que a maioria dos estados. Isso é fruto de o déficit fiscal, a crise financeira que o estado atravessou durante muitos anos, durante décadas aí, não é algo novo. É claro que nós estamos sensibilizados, particularmente o governador Cláudio Castro tem uma preocupação com essa situação, porque isso acaba atrapalhando, porque a gente não fala só do consumidor, daquele que vai lá no posto de gasolina e acaba tendo que pagar mais, né? Mas a gente fala para a economia também como um todo, né? Porque o óleo diesel, o transporte, tudo isso acaba encarecendo e encarece os produtos de forma indireta. Por outro lado, a gente também não tem uma preocupação com a crise financeira do Estado, né? Haja vista que o setor de combustíveis é um dos setores que mais contribui para o ICMS. Então, nós não podemos simplesmente virar a chave, reduzo aqui, porque isso traz consequências para a situação fiscal do Rio de Janeiro e com consequências ainda mais graves do ponto de vista econômico. Quando o Estado tem desequilíbrio fiscal, e nós tivemos aí ali nos anos de 2016, 2017, você deve se lembrar que foi uma crise financeira que acabou atrasando em 4 meses salário de servidores. Então, foi um momento muito grave e isso impacta indiretamente também sobre a economia como um todo. Nós estamos preocupados, estamos estabelecendo um calendário para que a gente possa, ao longo do tempo, fazer essa redução, mas é que o ICMS não é algo tão simples assim, né? Nós podemos discutir muito sobre o ICMS, particularmente sobre a questão da produção de petróleo, que ela está toda no Rio, mas a tributação não é sobre a produção, é sobre o consumo na ponta, né?
É uma excrescência isso, e prejudica muito o Rio de Janeiro, é uma discussão até mais complexa, mas é um pouco do que o secretário disse, né? Você tributa, você ganha na tributação do combustível, que largamente é produzido no Rio de Janeiro, seja pela Bacia de Campos, no pós-sal ou no próprio pré-sal, com exploração também na costa do Rio de Janeiro, mas você ganha com o imposto na ponta, no consumo, onde ele é consumido e não onde ele está sendo produzido. Mas para ficar em cima do ICMS, secretário, recentemente, agora, maio, vocês reduziram, e acho que é saudável, vocês reduziram de 13 para 6 ou 7 o querosene de aviação, o ICMS sobre o querosene de aviação. E por que isso? E tem lógica, foi até elogiado pelo ministro Tarcísio de Freitas de Infraestrutura aqui semana passada. A lógica é, você diminui o percentual de ICMS, consequentemente você tenta estimular as empresas a fazerem base no Rio, fazerem voos para o Rio, se abastecerem no Rio e, consequentemente, você traz turismo, traz voos, você tenta realimentar essa área que é fundamental para o Estado. Por que não? O Estado de São Paulo, não é à toa que você vai na Dutra e a diferença de preços dentro de São Paulo é gigantesca frente ao Rio de Janeiro, às vezes R$1 de diferença num litro, mas São Paulo reduziu há alguns anos, como por exemplo no álcool, você tem 13%, enquanto o Rio de Janeiro 32%, 20% a mais. Por que não se faz um estudo, como vocês fizeram no querosene da aviação? Eu entendo a recuperação fiscal, preocupação de arrecadação, mas por que não se faz um estudo usando o exemplo de São Paulo e mostrando quanto o Estado pode ganhar em arrecadação, porque se você diminuir o imposto, você pode estimular o consumo, e estimulando o consumo você consegue equiparar essa eventual perda ou hipotética perda, e também o quanto que você vai ter de impacto na economia, diminuição de preços, benefício para o cidadão na ponta, para poder levar à frente um projeto como esse de redução de combustível, né? Vamos lá, separando as duas questões, né? O QAV, que é o combustível do querosene, né? Que houve a redução, exatamente como você falou, para estimular o retorno de voos, fazer novamente do Galeão um hub da aviação, né? Seja para voos, não é por menos que a Itapemirim, que acabou de constituir uma empresa de aviação, já tomou ali o Galeão como hub dela para poder fazer os voos internos no Brasil, então isso é importante. Mas por que faz no QAV e não faz no restante? Porque o impacto, o combustível o querosene para a aviação, ele tem muito menos peso do que o combustível de uma maneira geral, porque o combustível, o restante dos combustíveis tem um peso muito maior na arrecadação. Então, isso já mostra, quer dizer, o posicionamento do governo do Estado, né, da preocupação do governador com essa questão de tentarmos reduzir as alíquotas, sem que isso impacte ainda diretamente, porque o combustível para a aviação, a arrecadação é muito menor do que os combustíveis de uma maneira geral. Então a gente, obviamente, que vai, ao longo do tempo, trabalhar para que a gente possa ter algum nível de redução para também o restante dos combustíveis. Mas isso é um processo de longo prazo, Rodolfo. Nós precisamos, primeira coisa, é entender o Estado em longo prazo. E o que a gente hoje sofre com essa carga tributária é fruto de anos, de décadas de problema fiscal no Rio, de crise financeira do Estado do Rio de Janeiro. Então, se nós não olharmos pensando que é possível se fazer, mas é preciso se construir. E para essa construção, acho que o momento é muito especial, porque tanto dentro do próprio poder público, os poderes constituídos, Assembleia, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, o Executivo, todos estão imbuídos do mesmo espírito de construir um novo Rio de Janeiro. E a sociedade civil organizada também. Eu tenho feito reuniões regulares desde que cheguei, estou aqui há 3 meses, né? E nós temos feito reuniões regulares com a Firjan, com a FEComércio. Ontem mesmo participei de um seminário com a FEComércio. Hoje, por exemplo, e para você ver a nossa preocupação, eu vou terminar a conversa com você, a hora que nós terminarmos aqui a entrevista, eu estou abrindo um seminário aqui pela Escola Fazendária do setor de gás, exatamente para discutir o novo marco do gás, como nós podemos
pegar o gás como um combustível, uma fonte de energia, de transição para uma economia limpa, e essa é uma outra preocupação do governo do Estado. Nós queremos trabalhar e construir o desenvolvimento do Rio de Janeiro a partir de uma economia verde, e o Rio de Janeiro tem toda essa característica, né? O Rio de Janeiro, pela sua própria concepção, pela sua própria estrutura, ele tem dentro dele um conceito de economia verde. O governo do Estado está seguindo nessa direção. Agora, secretário, como é que a gente vai acreditar? O senhor disse, por exemplo, nessa questão de ICMS, que é uma coisa um pouco mais a longo prazo e tudo, mas, desculpe, não é uma coisa com o senhor, tá certo? Mas como que a gente acredita em algo a longo prazo? O senhor é o terceiro ou quarto secretário em 3 anos, em menos de 3 anos. O senhor está há poucos meses. O secretário anterior, o Guilherme Mercês, sei lá se ficou 1 ano. O anterior, que veio de São Paulo, ficou 1 ano e tanto. Então, aí... Entendeu? É que nem na Secretaria de Transportes, o negócio da concessão das barcas. Aí troca secretário o tempo inteiro. Não dá. Então, o cidadão fluminense fica assim... O Saulo Falconeri, que é nosso ouvinte, está escrevendo, e tantos outros que estão na ponta vendo... Imagine um Brasil que é produtor de petróleo, mais de R$6 a gasolina. Tem muito do imposto em cima, mas é uma loucura. A gente olha para o Paraguai, que tem uma produção ínfima, importa do Brasil, lá é mais barato do que no Brasil combustível. Enfim, e aí, não, vamos discutir isso a longo prazo e tal. Por que o Estado não tem um estudo sobre quanto estimularia se diminuísse o ICMS? Isso já não era para estar pronto na Secretaria com os técnicos, pegando o exemplo de São Paulo. A arrecadação, secretário, o senhor sabe disso muito melhor do que eu, a arrecadação do governo do Rio de Janeiro subiu demais. Subiu porque o barril do petróleo subiu e está caindo mais royalties para vocês, subiu porque a atividade está voltando, ou seja... A gente teria condições, sim, agora de estar discutindo isso, não a longo prazo. Me desculpe colocar, mas é angustiante quando a gente está do outro lado pagando esse combustível e vendo que o Rio de Janeiro, onde se produz, o maior produtor do Brasil e onde tem uma refinaria para refinar esse mesmo combustível e colocar no mercado, só não é mais caro do que o Acre, que fica a sei lá quantos 1.000 quilômetros da produção do petróleo no Brasil, da refinaria, enfim... desculpe, mas é um desabafo angustiado de um cidadão que, quando discute ICMS e redução na ponta para o nosso ouvinte, tem do outro lado uma resposta de que a gente tem que discutir isso a longo prazo. Longo prazo, a gente já tem 3, 4 secretários em 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, ou seja... Daqui a pouco o senhor vai para uma outra empreitada, vem um outro secretário que diz que agora que vai pegar e a gente vai rediscutir isso com o próximo daqui a 6 meses na Band News. Espero que não, tá certo? Que o senhor fique, mas você entende a nossa sensação de impotência? Rodolfo, na realidade, não se desculpe. Eu acho que eu gosto do debate, eu acho que isso é importante para esclarecer para a população. E eu entendo a indignação, né, da população, ou seja, a gente acaba pagando mais caro quando a gente tem a produção. Mas isso é bom, foi bom você tocar nisso, né? Primeiro, deixa eu separar as duas coisas, né? Não é a primeira vez que eu estou aqui na secretaria, né? Eu já fui secretário de Fazenda anteriormente. Eu sou da iniciativa privada, retornei porque fui convidado para tentar ajudar o Estado. Enfim, eu tinha me prometido até que não retornaria para a administração pública mais, já tinha dado minha cota de contribuição, mas eu acho que é importante esse momento que o Estado está vivendo, a necessidade de reunir pessoas que possam contribuir para o Estado. Por isso foi o meu retorno. E, por outro lado, eu entendo perfeitamente, mas é bom esse debate para que a população também entenda. O Rio de Janeiro vem sofrendo ao longo de muitas décadas um problema da sua própria estrutura de produção. Isso é um primeiro problema. Segundo, a gente perdeu, não só porque a capital saiu daqui, mas a gente acabou perdendo todo o conteúdo que existia dentro dessa economia e perdemos também, como na discussão nacional, por exemplo, quando veio a Constituição de 88 e definiu que o ICMS seria cobrado todo na origem, exceto aquela que é a produção principal do Rio de Janeiro, que é óleo e gás. E aí, eu não quero fazer caça às bruxas, dizer que foi a legislatura A, B ou C
dos deputados do Rio de Janeiro, mas a grande verdade é que nós não fizemos o enfrentamento necessário naquele momento para que o petróleo também fosse tributado na origem. E se nós tivéssemos isso, tenha certeza que o preço do combustível não estaria no nível que hoje está. Isso eu não quero nem discutir outras questões, por exemplo, porque o ICMS é uma parte do componente do preço, né? O preço do combustível, a grande maioria da composição do custo é em função da política de preços adotada pela Petrobras. Mas como nós estamos discutindo a questão só do imposto, a gente acaba parecendo que é só o imposto que contribui para isso. O imposto contribui para isso, mas a estrutura produtiva também, ou seja, o custo e a forma como a Petrobras define a sua política de preços também contribui. Associado a isso, e a comparação é excelente quando você fala, mas a pessoa vem na Dutra ali e tem o último posto que passa, no último posto de São Paulo, que abasteça aqui, né, porque é mais barato do que no Rio. É muito fácil eles fazerem isso quando toda a produção do restante dos segmentos, eles recebem um imposto lá. Então isso prejudicou o Rio de Janeiro. É preciso se discutir. Parece que quando a gente fala sobre a questão do pacto federativo, a gente está para um ambiente que é fora da realidade do cidadão comum, porque não conhece. Mas é o próprio pacto federativo, e falando do pacto na estrutura tributária, que acabou prejudicando o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro vem sempre sendo punido e está na hora, mais do que nunca, e o governador tem se mostrado firme nessa posição de defender o estado do Rio de Janeiro para que nós não continuemos perdendo ao longo do tempo. Só para a gente falar aqui, a cada R$ que o Rio de Janeiro, que a União arrecada aqui no Rio de Janeiro, 3 vão embora, só fica 1 aqui. A política da Petrobras, da produção que nós temos aqui, 80% dos contratos estão fora do Rio. É essa discussão que a gente tem que fazer, porque à medida que a gente faça essa discussão, nós trazemos para dentro do Rio de Janeiro o desenvolvimento e evitamos a necessidade para poder pagar as contas, porque nós herdamos também da própria capital federal uma série de obrigações, e que hoje o Rio de Janeiro paga, e para que você pague, você precisa de ter recursos. Ora, se precisa de ter recursos, precisa arrecadar. Mas o consumidor que tem que pagar essa conta? Não. Mas a gente precisa começar a discutir no âmbito nacional como o Rio de Janeiro vem perdendo e como a gente recupera isso. Porque só assim nós diminuiremos a nossa necessidade de fluxo de caixa para poder pagar as contas e automaticamente também uma redução. Então, o planejamento se faz a longo prazo, né? Não adianta a gente achar que vai mudar do dia para a noite. Agora, quando você fala, temos a questão a Secretaria não tem planejamento, no caso do combustível, ele não segue toda a cadeia produtiva, porque é a curva de Laffer que a gente chama, né? Ou seja, se eu aumento a possibilidade de arrecadação, se eu deixo mais recursos com a população para consumir, obviamente que eu aumento o volume e trago desenvolvimento. Mas o combustível, especialmente aquele que é usado pelo consumidor final, ele não consome mais ou menos porque tem um preço diferente, ele consome em função da sua necessidade. Agora, é claro que tem uma variável que faz com que a gente aumente muito, mas isso não será significativo. A redução ela é necessária porque é necessário que a gente tenha uma política tributária que seja competitiva com os demais estados. E ao mesmo tempo, quando você reduz o preço do combustível, eu vou estar proporcionando o preço do feijão, o preço do arroz de forma mais barata para o consumidor. Por quê? Secretário Nelson Rocha, de forma indireta, ele acaba pagando esse preço, porque o custo do combustível acaba sendo maior. Então, a nossa preocupação não é apenas com o combustível daquele que põe lá no seu carro e sai, mas é o combustível para a população mais carente. Eu me lembro Secretário, mas não adianta só ter preocupação, entendeu?
Eu também tenho. Quem tem mais é o cara que não tem o que comer. As pessoas, Sim, efetivamente, elas querem algo objetivo. Não, porque estamos preocupados, não porque a curva de Laffer, não porque... Mas tudo bem, tá tudo certo. Mas a verdade é, temos a preocupação. E aí? Porque nós somos aqui, a gente como jornalista, o cidadão está pagando seus impostos. Quando a gente está no executivo, que é o seu caso, porque o senhor é secretário estadual de Fazenda do Poder Executivo, é um pouco em cima do que, ok, e aí? Qual é o próximo passo? O que vocês vão executar, fazer? Porque tudo bem, a gente fica, vamos dizer assim, confortável, agradecidos pela preocupação, mas a gente quer, na verdade, realização. A gente quer diminuição de imposto, a gente quer melhorar um pouco a nossa vida, a inflação está aumentando, agora os juros estão aumentando também para segurar a inflação. As pessoas não têm nem o que comer dentro de casa. Então, isso, aquilo, tá bom, tá tudo certo a teoria. A verdade é, o Rio tem o maior ICMS do estado. O senhor já esteve na secretaria e está agora. É um problema de antes? Temos problema de arrecadação? Temos. É difícil virar o Rio de Janeiro? Tem 1000 outras questões. Objetivamente, que foi o que falamos ontem, temos o maior ICMS do estado. Do Brasil, aliás. E temos o segundo maior combustível do Brasil. E pelo que o senhor deixou claro na entrevista, me desculpe, porque eu preciso ser direto com os ouvintes, que eles estão aqui, obviamente, reclamando muito. Eu preciso ser sincero com os senhores, estão extremamente indignados, porque a gente está conversando há 20 minutos e beleza, temos que explicar um contexto geral. Mas, na prática, a gente não está dizendo nada para ele que vai mudar a vida dele. É um estudo a longo prazo, a gente está preocupado e vamos pensar. Tá certo. Mas... na prática, na realidade, não muda absolutamente nada para o cidadão fluminense. Essa é a verdade. Rodolfo, deixa eu te falar. Eu seria irresponsável se eu dissesse aqui que nós vamos reduzir rapidamente, no ano que vem vamos reduzir a alíquota. Isso jamais, isso não faz parte da minha forma de atuar. Nós estamos sobre o regime de recuperação fiscal. E sobre o regime de recuperação fiscal, nós temos obrigações de equilíbrio financeiro, e é isso que nós estamos trabalhando, até porque tem consequências econômicas gravíssimas para o Estado, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista da própria estrutura do Estado. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é adequar as finanças para que a gente possa pensar em reduzir alguma alíquota. E nós temos, é claro, que um plano para isso, mas ele não acontece no próximo ano, isso vai ser ao longo do tempo, para que a gente possa efetivamente ter uma redução de alíquotas. Eu entendo a preocupação, a preocupação da população, que é minha também, como consumidor, da mesma forma como todo mundo, mas eu não posso ser irresponsável, o governo do Estado não será irresponsável de propor algo que não seja factível. E é exatamente a irresponsabilidade que tivemos, sem querer condenar nenhum governo, mas é a irresponsabilidade praticada ao longo de anos, né, de governos, que acabou resultando no que temos hoje. O momento que a gente teve aí com recursos, com o preço do barril do petróleo a 120, né, poderíamos ter feito um colchão, não foi feito ali para poder garantir anos de dificuldade. Então, concretamente, o que eu lhe disse nós vamos fazer isso, mas não será no próximo mês e provavelmente nem no próximo ano. Para que a gente tenha espaço para reduzir alíquotas, isso precisa inicialmente ter um equilíbrio fiscal. E essa é a nossa meta, e o governador já deu essa direção. Porque tem outros custos também do ponto de vista tributário, né? Uma complexidade tributária. A gente tem aqui já iniciamos um trabalho para simplificação da estrutura tributária, que isso é muito danoso também para a economia. Enfim, concretamente nós estamos preparando para um futuro, que não será no próximo mês e provavelmente também não no próximo ano. Primeiro, estamos no equilíbrio fiscal para ter espaço para redução de carga tributária. Não será no governo Cláudio Castro, então, porque o próprio Cláudio Castro não coloca até agora nem que é candidato à reeleição. Então esquece 2022, no caso de... Aí entra outro governo, aí depois também muda... enfim, é isso. Secretário Nelson Rocha, secretário estadual de Fazenda, obrigado por ter se disponibilizado aí ontem, ter entrado em contato com a rádio para trazer essas informações aqui aos ouvintes da Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Bom dia.
Até uma próxima oportunidade. Bom dia a todos.